gente, sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje a gente vai dar início ao estudo das reações químicas, um estudo mais aprofundado. Nós vivemos em um mundo que é rodeado por reações químicas. Na nossa cozinha, por exemplo, nós temos o preparo dos alimentos, que envolve várias reações químicas. O próprio ato de comer também dá início a uma série de reações químicas que ocorrem em nosso organismo e sustentam a vida. A gente pode dar exemplo também na partida de um ônibus espacial, que o hidrogênio queima e gera nuvens de vapor de água. E aí a gente vai ampliar esse estudo das reações. A gente vai mostrar como se pode prever e agrupar as reações químicas mais comuns. Na aula de hoje a gente vai ver sobre as equações químicas, as equações iônicas e o balanceamento dessas equações químicas, certo? Como a gente já viu em algumas aulas anteriores, a reação química é um fenômeno em que os átomos permanecem praticamente intactos. Na reação química, as moléculas iniciais são desmontadas e seus átomos são reaproveitados para montar as moléculas finais. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, nós temos aqui no primeiro lado moléculas de hidrogênio e moléculas de oxigênio, que são desmontadas e formam as moléculas de água. Certo? Que também essa imagem pode ser representada através da equação 2H2 mais O2 formando 2H2O, ou seja, os átomos de hidrogênio e oxigênio são desmontados e formam as moléculas da água, certo? E uma equação química ela é a representação simbólica e abreviada de uma reação química. Por exemplo, os músicos eles se comunicam por escrito, utilizando a notação musical. Os matemáticos têm os seus símbolos próprios. No trânsito, existem sinais a que os motoristas devem obedecer. Enfim, cada tribo se comunica da sua maneira. E as equações químicas representam a escrita usada pelos químicos. Ela é uma linguagem universal, isto é, não muda de uma linguagem para outra ou de um país para outro. Isso simplifica bastante a maneira de expressar um fenômeno ou reação química. Nas equações químicas, nós temos os reagentes que ficam no primeiro membro e os produtos, que são formados, que ficam no segundo membro. As fórmulas H2, O2 e H2O, elas indicam quais substâncias estão participando da reação química. No primeiro membro, como eu falei já, a gente tem os reagentes, que são as substâncias que entram em reação, e no segundo membro nós temos o produto, que são as substâncias que aparecem, ou seja, que são formadas pela reação. Nós temos também os coeficientes estequiométricos. Como a gente pode observar aqui nessa imagem, os números que estão em vermelho são o que nós chamamos de coeficiente, que é o 2, o 1 e o 2. Eles indicam a proporção de moléculas que participam da reação. Não é costume escrever o coeficiente 1, porque ele vai ficar subentendido. O objetivo dos coeficientes é igualar o número total de átomos de cada elemento. O objetivo dos coeficientes é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membro da equação. As fórmulas dão um sentido qualitativo, enquanto os coeficientes dão um sentido quantitativo às equações químicas. Aqui nós podemos ver alguns símbolos que nas equações vai significar algumas coisas. O primeiro símbolo é o de delta, que é esse triângulozinho, que quando ele está em cima da flecha, aquela flecha que aponta dos reagentes para o produto, significa que a reação está em aquecimento. Já a seta na diagonal indica que um gás está sendo liberado, e a seta na vertical apontando para baixo, ela vai indicar que o sólido ele precipitou. Nós temos o S, que indica que uma substância ela está no estado sólido, o L, que indica que a substância está no estado líquido, o G indica uma substância no estado gasoso, e a Q, que indica que a substância está dissolvida na água, que nós chamamos de aquoso, certo? E agora nós vamos ver as equações iônicas. Quando uma reação ela envolve substâncias iônicas ou ionizadas, nós podemos descrever apenas os íons que nos interessam na explicação do fenômeno químico. Como a gente pode observar aqui, nós temos os íons H+, e OH-, que quando ocorre a reação vai formar a molécula da água, o H2O. Essa equação ela indica um ácido forte, que é possuidor de H+,
e que reagiu com uma base forte possuidora de OH-, formando então a água. Uma equação iônica ela é a equação química em que aparecem íons além de átomos e moléculas. Vamos observar aqui como a gente pode fazer para a equação ser uma equação iônica, né? Para ela ficar escrita na forma de equação iônica. Nós temos aqui a equação que está escrita na forma comum, que é o Zn, né? Que é o zinco, mais sulfato de cobre, que é o CuSO4, formando o sulfato de zinco, que é o ZnSO4, e o cobre, que é o Cu, certo? E aí ela pode ser escrita da seguinte forma: Zn mais Cu2 mais SO4 2 menos, certo? Que aí nós vamos ter o cátion, né, e o ânion, formando o Zn2 mais SO4 2 menos e o cobre, certo? Como o SO4 2 menos ele não reagiu, então não se alterou, né? Então nós podemos cortar ele e aí a reação vai ficar da seguinte forma: Zn mais Cu2 formando Zn2 mais o Cu, certo? Então nós temos aí uma equação iônica, pois além dos átomos e moléculas normais, nós teremos também os íons, certo? E a gente pode observar essa reação na prática, como a gente pode observar aqui nessa imagem, onde na imagem A, né, nessa primeira imagem aqui, nós temos uma placa de zinco sendo mergulhada numa solução de sulfato de cobre, e na B pode-se observar que depois de ter tirado a placa de dentro da solução de sulfato de cobre, a gente tem o depósito de cobre ao redor da placa de zinco, pois que durante a reação química o zinco da placa passa para a solução na forma de íons Zn2+, e uma parte dos íons cobre, Cu2+, da solução passa para a placa na forma de cobre metálico, o Cu, certo? Vamos agora para o balanceamento das equações. É importante ressaltar que uma reação química ela só está correta quando representa um fenômeno químico que realmente ocorre por meio de fórmulas corretas, né, que é o aspecto qualitativo, e os coeficientes corretos, que é o aspecto quantitativo. Lembrando que numa reação química os átomos permanecem praticamente intactos. Podemos enunciar o seguinte critério geral: acertar os coeficientes ou balancear uma equação química é igualar o número total de átomos de cada elemento no primeiro e no segundo membro da equação. Existem vários métodos de balanceamento, mas aí a gente vai usar o mais simples, que é o método por tentativas. E a gente vai seguir as seguintes regras. Regra A: raciocinar com o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro da equação. Regra B: preferir o elemento que possua índices maiores. O índice é o número que ele fica depois do elemento. Vou mostrar aqui para vocês o exemplo depois. Regra C: depois que a gente escolheu o elemento, transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficientes. E regra D: prosseguir com os outros elementos, usando o mesmo raciocínio até o final do balanceamento. Vamos agora aqui ao primeiro exemplo. O índice aqui nessa equação, que nós temos o alumínio mais o O2, formando Al2O3, o índice aqui vai ser esse 2, que está depois do oxigênio, e depois do Al e depois do oxigênio de novo, né? Que é no caso o Al e o alumínio. Então vai ser o índice aí vai ser o 2. No alumínio que está no reagente é o 1, mas que nem sempre, como eu falei para vocês, precisa estar escrito, né? Que é 1, que a gente já identifica automaticamente, subtende-se que ali tem o 1. E no produto nós temos ali o 2 como índice do alumínio e o 3 como índice do oxigênio. Então a regra A diz o seguinte: raciocinar com o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro. Aí, como a gente pode observar nessa equação, tanto o alumínio quanto o oxigênio aparece apenas uma vez no reagente e apenas uma vez no produto. Então os dois estão nessa regra. Aí a regra B diz o seguinte: preferir o elemento que possua índices maiores.
Então vamos observar. No reagente, quem tem um índice maior? O oxigênio, né, que ele tem 2 e o alumínio só tem 1. E no produto, o oxigênio tem 3 e o alumínio tem 2. Então, o que a gente vai escolher vai ser o oxigênio, porque ele possui os índices maiores, que é o 2 e o 3. A regra 3 diz que depois que a gente escolher o elemento, a gente vai transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficiente. Então, o 2 do reagente, né, no caso, o 2 que está no oxigênio no reagente, a gente vai colocar ele como coeficiente do Al2O3, certo? Então, vai ficar 2Al2O3 e o índice do oxigênio que está no produto vai como coeficiente no oxigênio do reagente. Então, vai ficar 3O2, certo? E agora, como a gente já balanceou o oxigênio, né, que a gente deixou 6 oxigênios no reagente e 6 oxigênios no produto, então agora a gente vai balancear o alumínio. No produto, a gente ficou com 4 alumínios, né, que é o 2 vezes 2 ali, então a gente vai colocar 4 alumínios no reagente. E vai concluir da seguinte forma, vai ficar 4Al mais 3O2, formando 2Al2O3. E está tudo balanceado, né? A gente tem 4 alumínios no reagente e 4 alumínios no produto. Nós temos 6 oxigênios no reagente e 6 oxigênios no produto, certo? Então, essa equação ela já está balanceada. Agora, vamos para outro exemplo. Nós temos aí a equação CaO mais P2O5, formando Ca3PO4,2. Então, a gente vai seguir aí a regra que fala o seguinte, que a gente vai raciocinar com o elemento que aparece apenas uma vez no primeiro e no segundo membro. Quem é que aparece apenas uma vez? Vamos observar. O oxigênio não é, porque ele aparece 2 vezes no reagente, então ele já está desclassificado. Então nós temos aí o Ca, né, que é o cálcio, e o P, que é o fósforo, e eles aparecem apenas uma vez, tanto no primeiro membro quanto no segundo membro. Então, agora a gente vai escolher o que tem o índice maior. Então, nós temos o Ca, que no reagente ele tem índice 1 e no produto ele tem o índice 3. E nós temos o P, que no reagente tem índice 2, mas no produto ele tem o índice 1. Então, quem é maior aí é o cálcio, né, que tem o índice maior 3. Então, a gente vai primeiro balancear ele. E a terceira regra diz o seguinte, que após escolhido o elemento, nós iremos transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficiente. Então, o índice 1, que está no reagente do cálcio, nós iremos colocar ele como coeficiente no cálcio do produto. Então, vai ficar 1Ca3PO4,2. E o índice do cálcio no produto, nós iremos colocar como coeficiente no cálcio no reagente. Então, vai ficar 3Ca1O, certo? Porque a gente colocou o índice do cálcio do produto como coeficiente do cálcio do reagente. Então, a gente já balanceou aí o cálcio. Agora, nós iremos balancear o fósforo, né? Então, como a gente pode observar aí, o fósforo, ele tem 2, né? Porque tá aí o 1, que ele tinha como índice, multiplicado pelo 2, que tá lá no lado de fora. Então, vai ter 2 moléculas de fósforo. Então, para balancear ele, é só colocar um 1 também, que não precisa colocar, né? No fósforo do reagente, certo? Então, o fósforo aí já está balanceado. Que vai ter 2, tanto no reagente quanto no produto, certo? E, automaticamente, também o oxigênio ele já está balanceado, porque nós temos 8 oxigênios no reagente e 8 oxigênios no produto. Então, a reação final vai ficar como? A equação final vai ficar 3CaO mais P2O5 formando Ca3PO4,2, certo? Onde esse 2 aí no reagente vai multiplicar o 4 do oxigênio, deixando ele com 8, e vai multiplicar o 1 do fósforo, deixando ele com 2. Certo? Vamos agora
para a última equação que nós iremos balancear, que é a equação de AlOH3 mais H2SO4, formando Al2SO4 mais H2O. A primeira regra diz que a gente tem que escolher o elemento que apareça apenas uma vez, tanto no primeiro e no segundo membro. E aí a gente pode escolher ou o alumínio, ou o enxofre, ou o sulfato, né? Que o sulfato aí seria o SO4 2-. A gente vai escolher o SO4 2-, porque ele é o que apresenta índices maiores, que é o 1 e o 3. A gente pode observar aí. No reagente ele tem índice 1 e no produto possui o índice 3. Então a gente vai fazer o seguinte, a terceira regra diz, né, que depois que a gente escolher o elemento, nós iremos transpor seus índices de um membro para o outro, usando-os como coeficiente. Então o índice 3, que está no produto do SO4, vai ficar como coeficiente ali perto do H2, então vai ficar 3H2SO4. E o índice do sulfato no reagente vai como coeficiente ali do lado do Al2, então vai ficar 1Al2SO4 3. Como a gente sabe, o 1 ele não precisa ser escrito, né? É só como uma forma para a gente observar melhor, certo? E agora nós iremos balancear o alumínio. Então a gente vai fazer o seguinte: no produto o alumínio possui índice 2, então esse 2 vai como coeficiente lá do lado do alumínio no reagente. E no caso o alumínio ele já tá aí com 2 moléculas de alumínio, então a gente colocando esse 2 lá no reagente já vai balancear o alumínio. Então agora a gente vai fazer a contagem da quantidade de hidrogênio que nós temos no reagente e no produto. Vamos começar pelos reagentes. Nós temos ali o seguinte: 2 vezes 3 vai dar 6 hidrogênios ali do lado do SO4, então ali a gente já tem 6. E 3 vezes 2 ali do lado do AlOH vai ter mais 6. Então 6 mais 6 vão dar 12 hidrogênios. Então para que tenha 12 hidrogênios, tanto no produto quanto no reagente, a gente vai ter que colocar um 6 ali do lado da água para igualar, né? Então a gente colocando o 6 ali vai ficar 2 vezes 6, que vai dar 12. Então nós teremos 12 hidrogênios tanto no reagente quanto no produto. A gente já iguala aí também o hidrogênio, né? Já balancei. E o oxigênio, vamos fazer a contagem para ver se está balanceado. Nós temos 6 hidrogênios ali no lado do Al. E nós temos, vamos ver aqui, nós junto com os hidrogênios que está ali do lado do H2, nós iremos ter 18 hidrogênios, 18 oxigênios. E vamos ver quantos oxigênios nós temos no produto. 3 vezes 4 ali vai dar 12, mais os 6 que tem ali na água, nós vamos ter 18, 12 com 6, nós teremos 18. Então, o oxigênio ele também está balanceado. Então, a equação final vai ficar o seguinte: 2AlOH3 mais 3H2SO4, formando o Al2SO4 3 mais 6H2O, certo? E por hoje é só. Até a próxima aula. Não esqueçam de curtir, compartilhar. Qualquer dúvida, manda pra gente no e-mail, no Instagram, ou deixa aqui nos comentários. E até a próxima aula.